Então, eu vou pedir para a Adri, então, orar. Pode ser, Adri? Pode sim. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, por esse tempo precioso com minhas irmãs. Obrigada pela vida de cada mulher que entrou aqui nessa sala, Pai. Obrigada, Senhor, porque elas escolheram a melhor parte, Pai. Escolheram estar na Tua presença, receber mais de Ti, mais uma porção, Senhor, nessa noite, Pai. Nesse dia que a gente já recebeu tanto, Senhor, e o Senhor ainda tem mais para derramar sobre as nossas vidas. Eu repreendo tudo, todo espírito de distração, tudo aquilo que quer impedir, Senhor, que essa sala fique em pé, Senhor. Guarda, Pai, a nossa internet, as nossas conexões, papai. Guarda a Jana, Senhor, na casa dela. Usa a boca dela poderosamente, Senhor, que ela venha falar conosco, tudo que ela falar, Senhor, é Tu falando através da vida dela, Senhor. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Venha fluir no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Então, boa noite, a paz, né, a todas. Tenho um coração muito grato, agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo tem falado no meu coração desde semana passada. E eu começo falando que Cristo, ele abriu mão da sua glória, do seu trono de poder e glória, e desceu para se fazer servo de todos. E através dessa palavra, o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. Eu comecei a ler um livro sobre mulheres, esposa de homens que lutaram por uma causa de Cristo, pelo cristianismo, pelo amor de Jesus, homens que não se dobraram ao romanismo, não se dobraram às coisas contrárias do Senhor, mas sim se dobraram ao Senhor. Esposa de Calvino, esposa de Lutero, entre outras mulheres. E eu confesso para vocês que eu fiquei impactada com esse livro, porque nesse livro conta a história dessas mulheres. Nesse livro conta desde rainha, desde princesa, como mulheres simples como a gente. E o que mexeu muito comigo foi que mulheres que moravam em castelos e em lugares de muito dinheiro, muito ouro, mulheres conhecidas, mulheres de renomes, né? E com família, né? De reis e rainhas, e elas abriram mão de tudo isso para viver a palavra de Deus. Elas abriram mão de tudo aquilo que toda a família ensinou elas desde pequena, e a partir do momento que elas vieram a conhecer a verdade através dos seus esposos, né? Elas começaram a seguir aquilo que o Senhor já falava ao coração deles, que eram grandes homens, né? De Deus. Hoje, se a gente tem a liberdade de falar, e hoje, se a gente tem a Bíblia, a gente pode ser livre do jeito que a gente é, porque o Senhor, ele usou esses homens para lutar por essa liberdade para a gente hoje, né? E essas mulheres, elas fizeram diferença na vida desses homens. Eram homens que até nem queriam casar, já tinham mais de 30 anos, eles queriam viver para Cristo e fazer a história para Cristo, levar a verdade de Cristo, mas chegava ao ponto que o Senhor colocava mulheres ao redor deles, e mulheres grandiosas, assim, mulheres de coração muito grande, mulheres corajosas, mulheres valentes, que abriram mão de tudo, até mesmo de seus filhos. Até os seus filhos foram tirados delas, por elas acreditar em algo que é a verdade, que é Cristo. Então, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, mas o que o Senhor quer me falar através disso? Porque eu fiquei muito mexida com esse livro. E eu falei, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer me mostrar através dessas mulheres, né? E o Espírito Santo, ele me mostrou as mulheres da Bíblia, da palavra. Mas antes disso, eu quero trazer um pouquinho para vocês o que essas mulheres passaram por causa de Cristo, por causa da verdade. Essas mulheres, elas
se submeteram a homens como Lutero, como Calvino e outros, que eu não vou falar o nome de todos para não se estender, mas eram homens duros, eles eram durões, eles eram homens muito sérios, eles não eram homens de dar carinho, de frufru, não, eles eram homens durões, homens que levavam muito a sério o que eles faziam. Mas essas mulheres, elas se submeteram a esses homens. Elas abriram a casa delas para ajudar os refugiados. Aqueles que eram perseguidos naquela época, elas cuidavam deles, mesmo sabendo que elas poderiam ser mortas a qualquer momento. Elas abriam a porta da casa delas para tratar como filhos. Ela alimentava aquele povo, ela cuidava. Elas não podiam saber de um refugiado que elas mandavam trazer para dentro das suas casas, escondiam eles. E elas tratavam aqueles homens, aquelas pessoas, todos, né, o que se encontravam como refugiados, elas traziam para dentro da casa delas e tratavam como se fosse a família delas. Elas abriram mão dos filhos, como eu falei, muitas delas, os filhos foram tirados delas para que elas não passassem para os filhos aquilo que elas já entendiam, aquilo que elas já tinham recebido. Mas elas, como mulheres muito sábias, né, e os seus esposos também, homens já libertos, já traziam os filhos já desde bebê, já falando da palavra de Deus. Esses homens, eles liam a palavra de Deus para essas mulheres de noite, quando eles chegavam em casa. E quando eles se encontravam doentes, enfermos, porque eles eram homens que eles passavam por muita luta na enfermidade, mas eles não desistiam, eles não se abalavam. Essas mulheres, quando eles se encontravam doentes, elas se prostravam do lado da cama deles e falavam a palavra de Deus para eles. Mulheres que, como elas eram mulheres que tinham muito conhecimento por causa da família, elas sabiam muitas línguas, então elas começaram a traduzir, algumas delas, não todas, né? Elas começaram a traduzir a palavra de Deus, elas começaram a traduzir a Bíblia, porque elas queriam que expandisse, que a verdade expandisse. Elas queriam levar a verdade, então elas começaram a transformar, né, em várias línguas a palavra de Deus, para que aquilo pudesse chegar ao mais possível, né? Quanto mais pessoas elas pudessem estar levando isso, elas fizeram isso. Mulheres que perderam a língua, mulheres que foram para não falar da verdade, mulheres que foram queimadas, mulheres que foram degoladas, e é muito forte a história delas, mas elas não desistiram. Mulheres que foram confrontadas a negar a sua fé, a negar aquilo que elas acreditavam, e até no último elas não negaram. Eu fiquei me perguntando, teve uma que eles levaram ela para um calabouço, né? Uma cadeia, vamos botar. E dentro dessa cadeia ela ficou 1 ano, só porque ela não negou a Cristo, ela não negou a palavra. Ela ficou 1 ano dentro de uma cadeia, recebendo só a visita da sua irmã. E eles enviavam alguém para manipular a mente dela, para que ela negasse aquilo que ela falava. E ela não negou, levaram ela para um calabouço mais fechado, sem visita alguma, e ali ela permaneceu. E ali ela cantava o Salmo 25 e o Salmo 40 e alguma coisa que agora eu não me recordo, eu não marquei. Mas ela louvava o Senhor através de salmos dentro daquela cela, sem receber visita e, sabe, apanhando, ela era torturada. E essa mulher, ela não negou Jesus. E quando ela teve a sentença dela, ela recebeu uma sentença e mandaram o juiz lá, né, para fazer as perguntas para ela. E eu vi Jesus naquela mulher, porque quando Jesus ele foi levado ao monte e foi tentado por Satanás, e Satanás ofereceu tudo para ele, Jesus ele debateu todas as frases de Satanás através da palavra. E essa mulher, ela fez a mesma coisa. É incrível o que essa mulher fez. Eu fiquei me perguntando, será que se hoje eu passasse por uma situação como essa mulher, dentro de uma cadeia, longe do esposo, longe de seus filhos, né? Será que eu agiria conforme essa mulher? Será que eu entendo tanto da palavra? Será que eu leio tanto a palavra? Será que eu busco tanta palavra para saber responder através da palavra?
sabe? Será que eu amo tanto a Cristo ao ponto de chegar me permitir ser torturada, viver o que ela viveu? É algo muito forte, é algo muito tremendo. Então, assim, essa mulher, ela passou por muitas provações, né? Ela e tantas outras que estão no livro, todas elas passaram pela mesma situação, todas elas viveram para Cristo até o último dia de suas vidas, e elas não receberam, em nenhum momento elas quiseram receber honra e nem reconhecimento de homem algum. Em todos os momentos, dentro do livro, elas buscavam somente a honra e o reconhecimento de Jesus Cristo. Elas não procuravam ser reconhecidas e nem ser honradas. O que elas queriam era servir. Elas queriam servir o reino do Senhor. E isso me chamou muita atenção. E eu fui de novo ao Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, mas aonde as mulheres da Bíblia se encaixam? E o Espírito Santo falou, Janaína, todas se encaixam. E aí ele começou a trazer sobre o meu espírito Maria. Né? Porque Maria, a gente sabe que Maria, ela era uma adolescente, eu acredito que entre 11 até 15 anos, né? Que ela já estava prometida, era noiva, então eu acredito que Maria tinha aquele sonho de casar, de fazer seu casamento, seu enxoval, de viver a sua vidinha pacata, que provavelmente era o que a Maria vivia. Ela vivia aquela vidinha dela pacata, aquela vidinha dela confortável, e Maria tinha os sonhos dela, mas houve algo, aconteceu algo diferente na vida de Maria. Maria teve um chamado. E Maria, quando ela recebeu o chamado, ela não disse não, ela disse sim. No primeiro momento, ela não sabia nem com quem ela estava falando. Ela sabia que era da parte de Deus. Mas Maria, ela não recuou em nenhum momento. Ela segurou o seu chamado com as duas mãos. E a partir desse momento, Maria começou a ser perseguida. Maria já não pôde mais ter aquele casamento lindo, aquela casa que ela sonhava, né? Aquele casamento pacato, sossegado, uma vida tranquila. Não, a partir do momento que o Espírito Santo colocou no ventre de Maria, Jesus, Maria começou uma perseguição na vida de Maria. Maria, ela foi totalmente transformada, toda a história de Maria. E Maria, ela fez aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Ela, em nenhum momento, ela teve medo, sim, mas o Senhor deu força e coragem para ela. Foi Deus que levantou ela. Assim como Deus levantou cada uma de nós aqui nessa sala. Assim como Noemi, o Espírito Santo me trouxe Noemi, que Ruth abriu mão do conforto da sua família. A Ruth poderia ter voltado para sua família. Noemi mandou ela voltar para sua família. Ela ia ter o quê? A família dela ia receber ela de braços abertos. Ela ia ter a vida dela como antes, né? Com a família do lado dela. Mas Noemi, a Ruth, ela abriu mão disso. Né? Como a outra nora de Ruth, de Noemi, resolveu voltar, mas Ruth não. Ruth, ela entendeu o seu chamado e ela seguiu em frente. Ela foi uma mulher que ela honrou, né? Ela cumpriu o seu chamado. Assim como Esther, assim como Débora, assim como Dorcas. Dorcas era uma mulher que ela costurava, ela fazia costuras, abençoava os pobres, os carentes. Então, o Espírito Santo foi trazendo essas mulheres na minha mente. E daí eu comecei claro, né, que o Espírito Santo ia trazer para a minha vida. Como que eu tenho sido dentro da minha casa? O meu primeiro ministério, muitos falam que é a família. Para mim, é Cristo. O meu primeiro ministério é conhecer Cristo, é conhecer a palavra. O meu primeiro ministério é conhecer meu propósito, meu chamado. O meu segundo ministério é a minha família, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E Cristo fala, na palavra fala, que nós devemos fazer discípulo, foi falado isso hoje à tarde na live. Mas como que eu vou fazer discípulo fora, se eu não tenho discípulo nem dentro da minha casa? Que mulher eu tenho sido dentro do meu lar? Eu tenho sido uma mulher sábia que edifica o meu lar? Ou eu tenho sido a tola que derruba? Eu tenho sido a mulher goteira, a mulher rixosa, que meu marido chega do serviço cansado, doido para tomar um banho, louco, esperando que a mulher esteja pronta com uma mesa posta, um cafezinho, um pão, uma coisa simples, nada muito, muito além. Que mulher eu tenho sido? Será que meu esposo ele tem desejo de voltar para casa? Será que meu esposo, quando ele sai de serviço, será que ele não vê a hora de voltar para casa? Será que ele vê o meu lar, o nosso lar, como um ninho de conforto, de amor? Será que meu marido ele pode encontrar em mim uma mulher que faça a diferença? Uma mulher que seja pilar de dentro da minha casa? Uma mulher que ora, que apresenta ele ao Senhor? Ou será que eu tenho sido uma mulher que eu só vejo
que eu tenho que ser honrada, eu tenho que ser reconhecida, eu tenho que ser servida, eu não tenho que servir ninguém, cada um que se vire, cada um que faça a sua parte? Ou será que eu tenho sido uma dessas mulheres, tanto da Bíblia quanto desse livro, que honraram o seu chamado, que tiveram paixão por aquilo que o Senhor colocou na mão? Porque as nossas famílias, o nosso esposo e os nossos filhos, o Senhor colocou na nossa mão para cuidar. Isso é um propósito nosso, das mulheres, nós somos colunas de dentro da nossa casa. Mas como que a gente tem feito isso? Será que eu fiquei pensando, e claro, né, o Espírito Santo ministrando, que mulher eu tenho sido dentro da minha casa? Será que eu tenho parado e ouvido o meu esposo? Será que eu tenho deixado ele falar? Será que eu não tenho tirado a autoridade e o sacerdócio dele, mandando, sendo a mandona, sendo a sargentona dentro do meu lar? Porque assim, eu comecei falando que Cristo, ele desceu do seu trono de glória para servir e servir a todos, ser servo de todos. Será que eu tenho um coração para servir, a ser serva de todos, ou eu tenho um coração que eu acho que todo mundo tem que se baixar para mim? O meu pastor, a minha pastora tem que me honrar, eles têm que me elogiar, o meu esposo tem que me honrar, quem tem que me servir é o meu esposo, eu não tenho que servir ele? Será que eu não tenho tomado o lugar do meu esposo dentro do meu lar? E com meus filhos? Será que quando os meus filhos precisam de ajuda, será que eles vêm em mim? Ou será que eles vão lá fora, pedir ajuda para pessoas lá fora? Que mulher eu tenho sido? Eu tenho cumprido o meu chamado, o meu propósito? Eu tenho feito a vontade do Senhor? Tanto dentro da minha casa quanto fora? Teve algo que aconteceu essa semana, eu falei para o Espírito Santo que se fosse da vontade dele de eu falar, ele me lembraria na hora e eu vou contar para vocês. Essa semana teve uma prima minha aqui na minha casa, até convidei ela para participar, mas provavelmente ela não pôde entrar. E ela chegou na minha casa, ela mora em Tubarão, eu moro em Itajaí, é 3h30 de viagem, e a gente passou um final de semana maravilhoso, graças a Deus, mas ela reclamou comigo de uma dor debaixo das axilas, uma dor no seio, mas eu estava distraída. Será que a gente não tem andado distraída? Eu andei distraída. Sabe por quê? Porque eu podia, na mesma hora, eu podia ter orado pela vida dela. Na mesma hora, eu podia ter apresentado ela ali, a vida dela diante do Senhor. Na mesma hora, eu podia ter trazido o reino, né? Manifestado o reino, mas eu não fiz. E aí o Espírito Santo me incomodou com isso. E aí eu mandei uma mensagem para ela, pedi perdão, né? Perguntei como é que estava, ela disse que ela continuava com a mesma dor. Eu falei, então eu vou orar pela sua vida, e fui orar por ela. Será que eu tenho sido essa mulher? Será que eu não tenho me deixado me distrair por tantas coisas? Será que eu passo a noite inteira no celular, olhando tantas coisas, vendo tantos vídeos, vendo tantas pregações, ministrações, mas eu não tenho orado? Será que eu tenho enchido a minha mente com tantas coisas, mas aquilo que realmente é necessário, eu não tenho feito? E isso mexeu muito comigo, porque a gente se distrai muito rápido. A gente se distrai com muita facilidade. Qualquer coisa tira a gente faz a gente olhar para o lado, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O Senhor, ele está nos alertando para que a gente seja mulheres que cumpram os nossos propósitos, principalmente, primeiramente, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Porque se eu não sou essa mulher dentro da minha casa, não adianta eu ser lá fora. Porque eu posso enganar todos, mas eu não engano Cristo. Eu não engano Ele. Ele vê todas as coisas. Então, dentro da minha casa, dentro da minha família, eu tenho que primeiro fazer aquilo, estabelecer o reino dentro do meu lar. Esse é o meu, eu vejo como segundo chamado, porque o primeiro eu vejo como conhecer a Cristo, porque eu não tenho como fazer, estabelecer o reino de Senhor na minha casa se eu não conhecer Ele, né? Então, foi isso que o Senhor falou comigo. Se eu falar além disso, eu vou estar passando, né? Mas eu acredito que o Senhor, Ele quer nos despertar
Ele está nos despertando, né? E eu quero ler um trecho aqui, só um pedacinho aqui do livro. Quero compartilhar com vocês. Finalmente, é impossível deixar de perceber e ressaltar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em cada vida e episódio, assim como uma importante questão da necessidade de discernimento espiritual. Por um lado, elas oravam e esperavam em Deus, mas, por outro, não ficavam paradas. Agiam. Contudo, é interessante observar que houve hora de falar e hora de calar, de fugir e de enfrentar, de tomar partido e de tolerar. Essas mulheres, elas foram grandes mulheres e cumpriram os seus chamados. Elas não olharam para a situação, elas não olharam para o medo, elas não olharam para lugar nenhum, elas olharam para Cristo. É onde os nossos olhos têm que estar, é nele. E hoje de tarde, quando eu estava orando, o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu estava ouvindo um louvor, e ele falou, somente me adora, somente me busca, tenha os teus olhos voltados para o meu, e o resto eu farei. Então, é assim para todas nós. Se a gente estiver no Senhor, cumprindo a vontade dele, fazendo a vontade dele, é ele que vai lutar as nossas guerras. E glória a Deus por isso. É isso. Glória a Deus.